abrir a palavra de Deus e estudar este texto. Vamos ler juntos este texto, são 3 versículos apenas. Vamos começar? O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Versículo 3: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo e Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Que Deus aplique a sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Nós vamos falar nesta noite sobre o tema permanecendo firme na verdade. Nós vamos existem algumas razões muito importantes para que, como sabemos, algumas seitas procurem difundir os seus princípios, as suas doutrinas, andando de casa em casa. Eu estou falando de alguma coisa que os irmãos conhecem muito bem, ou pelo menos já ouviram falar. Esse método de andar de casa em casa para difundir princípios doutrinários é antigo. E é simples nós entendermos que a família é um campo altamente eficaz para se difundir alguma ideia que nós tenhamos, ou para serem difundidas, propaladas as ideias religiosas principalmente. Então, a razão é esta exatamente. É simples e, porém, importantíssima. A família é o campo mais eficaz para que as ideias religiosas sejam difundidas. Mas qual a razão disso? É que as pessoas estão ali de maneira mais equilibradamente preparadas para receber e para emitir opiniões, para conversar. Eu creio que os irmãos aqui já tiveram alguma experiência neste sentido também. Mas a questão não está somente na casa do ponto de vista físico. Não é somente isso. Mas nós podemos, por inferência, concluir que a questão casa aqui pode ser aplicada de modo figurado, não somente a casa física, onde estamos agora, neste templo, mas a casa que é representada pela nossa mente. Em qualquer momento que nós nos quedarmos diante de uma pessoa para ouvi-la, nós estamos abrindo as portas para receber informações, sejam elas boas ou más. A nós cabe a responsabilidade de curtir a coisa, ver a natureza do que está sendo falado, se aquilo que está sendo dito é digno de nossa aceitação ou não.
O texto que nós lemos hoje está nos falando exatamente sobre isto. Veja aqui o que o texto diz. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Alguns entendem que o apóstolo João estaria falando para uma família especificamente, para uma senhora com seus filhos. Mas a ideia geral que nós temos aqui é que essa família, ou que essa senhora, pode ser muito bem uma igreja instalada, onde esta senhora, pelo menos no texto grego que nós lemos, esta senhora eleita pode ser a igreja em si mesma e os filhos, os membros desta igreja. Partindo deste ponto, nós podemos dizer que a igreja como igreja não pode estar com a sua mente aberta para receber quaisquer informações, venham elas de onde vierem. A igreja não pode estar assim, deve ser cuidadosa. Por quê? Porque há pessoas que têm a mente muitíssimo aberta. Alguém já disse de forma crítica que há pessoas que têm a cabeça tão aberta para receber as coisas que de repente o cérebro cai. É claro que isso aí é um exagero, é uma hipérbole que a pessoa estava usando, mas é de fato isso mesmo. Eu já conversei com um jovem anos atrás que ele me disse ser exatamente isso. E eu aconselhei que ele não fosse mais a partir daquela conversa que nós tivemos. Ele contou quantos caminhos, quantas seitas ele já tinha enveredado. E aí fora falar comigo para receber alguma orientação neste sentido. E então eu lhe disse tranquilamente: quer ouvir o que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus que é verdade absoluta na nossa vida. Você quer ouvir? Quero, disse ele. Eu estou aqui para isto. Eu disse, então, primeira coisa, você vai ter que abandonar tudo o que você ouviu. Porque você não vai poder misturar a palavra de Deus que você quer ouvir de mim com o que você já ouviu. É muita heresia, é muita coisa errada. São muitas as coisas que você conhece que se conflitam tranquilamente, frontalmente, com o que a Bíblia ensina sobre a vida cristã, sobre a salvação, sobre Cristo, coisa assim. E ele disse, eu quero ouvir. E eu ministrei para ele naquele momento. Aquele moço era uma das pessoas que têm a mente muito aberta para ouvir tudo, mas finalmente vai crer em quê? Vai aceitar o quê? Então é esta a razão, e eu diria que este é o caminho para nós começarmos na nossa compreensão deste pequeno texto que nós lemos hoje. Agora, meus irmãos, o fato de trabalharmos essa questão da casa, do lar, da família, isto é alguma coisa que precisamos refletir, porque, de fato, a igreja começou nas casas. Quando nós estudamos a eclesiologia, que é a doutrina bíblica sobre a igreja, há um ponto da eclesiologia que estuda exatamente isso, a igreja nas casas. Porque antigamente não havia templos.
Os templos vieram depois. A partir do terceiro século é que se começaram a construir os templos. No primeiro século, o templo era o de Jerusalém, mas a igreja começou nas casas mesmo. Era nas casas que o trabalho era feito. E nós precisamos entender isso para compreender o que o apóstolo João está dizendo aqui. Quando lemos o texto clássico de Atos 2,46, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, etc., etc., de casa em casa. Então, o texto fala muito bem. Atos 5:42, Atos 20:20. Então, nós vemos que o cristianismo cresceu usando o método de casa em casa. Agora, é bom entender que os ensinos heréticos também. E a propósito, nós vamos ler inicialmente Tito 1, versículos 10 e 11, Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, e depois 2 Timóteo 3, 6. Vejam só o que diz Tito 1, versículos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados. Vamos ler juntos esse texto? Porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Estão vendo isso aqui? Olha o que o texto diz. De casa em casa. Estão pervertendo casas inteiras. O modelo de divulgação que muitas seitas usam hoje não é por acaso. É porque ele tem a sua eficácia. É eficiente mesmo para se difundir a ideia que se quer. O ambiente está mais calmo, propício, a pessoa está mais tranquila para ouvir e até pode compartilhar também. Então, isto é muito interessante, sim. Mas vamos para 2 Timóteo 3,6. Vamos ler juntos? Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Onde é que essa gente vai? Nas casas. Penetram sorrateiramente nas casas. Então, é um método que tem sua eficácia para a gente poder ensinar melhor. Por isso o apóstolo João trabalha essa questão. Então, conforme vemos, esta carta foi escrita para uma congregação de cristãos que se reuniam em determinada casa. Quando lemos o versículo 10 desta segunda carta de João, vamos ver que ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então ele está falando para que a gente não abra as portas da nossa casa para pessoas quaisquer, especialmente quando conhecemos que vêm trazer uma doutrina diferente daquela em que cremos, que tem base na palavra de Deus. Um dos irmãos nossos, que já está no céu, um dia recebeu algumas pessoas
à porta da sua casa querendo conversar. E ele foi sucinto no que disse e muito profundo. Ele disse: eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Vocês teriam alguém melhor do que Jesus para falar para mim? Aí, aquelas pessoas que estavam ali, cerca de 3, disseram assim: não, nós não temos. E ele, conhecendo aquela gente, disse: então, por favor, podem ir embora, que eu não tenho interesse nenhum na doutrina que vocês querem conversar comigo. E vou dar um conselho: se chegarem a uma casa onde souberem que as pessoas são evangélicas, por favor, passem adiante, porque vocês não serão recebidos. Foi simples, muito simples e claro no que ele disse. Então o apóstolo João começa a falar sobre este assunto, porque ele sabia que muitos cristãos se reuniam, a igreja se reunia nas casas. E temos outros textos, nós não vamos ler, mas Romanos 16:5, 1 Coríntios 16:9, Colossenses 4:15, Filemão, versículo 2 e outros mais. Então, o apóstolo João, tendo conhecimento disso tudo, escreve o que está no versículo 10 e nós vamos repetir. Olha o que ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Aquele tradicional, elegante, educado, bem-vindo, para gente assim, não se deve dar. Porque as pessoas não vão simplesmente para visitar a gente. Vão para compartilhar uma doutrina que vai de encontro àquilo que a palavra de Deus ensina. Agora, meus irmãos, por que é que João trabalha esta temática inicialmente aqui? Porque ele sabia perfeitamente, como no restante da carta nós lemos, e na primeira carta ele começa falando sobre isso, especialmente no versículo 2, conforme já vimos. O apóstolo João sabia que ali, rodeando a igreja, havia aquelas seitas, principalmente os gnósticos, que tinham um pensamento herege, podemos dizer. Eles eram hereges mesmo. E o pensamento deles corria por aquele caminho. Por quê? Porque eles não admitiam que Jesus Cristo era Deus. Qualquer semelhança com uma dessas seitas, ou com algumas dessas seitas que andam espalhadas por aí, difundindo as suas doutrinas, qualquer semelhança, repito, não é mera coincidência. Não é. Já naquele tempo havia isto. E o apóstolo João estava chamando a atenção. Por quê? Porque os gnósticos não criam, como nós já vimos aqui. Eles entendiam que Jesus nem tinha corpo. Eles diziam que Jesus era um tipo fantasma, parecia ter corpo, mas não tinha. Por isso João, na sua primeira carta, diz: nós o vimos, estivemos com ele, nós o ouvimos, nós tocamos nele. Exatamente, porque aqueles hereges diziam que Jesus não tinha corpo. Se eles negam que Jesus veio em carne, se negavam que Jesus era Deus, é claro que jamais poderiam ser recebidos na igreja como membros,
Por quê? Porque estavam negando uma verdade fundamental do cristianismo. Para Jesus Cristo ser o Salvador, ele tinha que ser Deus encarnado, tinha que ser Deus homem, plenamente Deus, plenamente homem. Se não fora assim, ele jamais poderia ser o nosso Salvador. Por isso que o apóstolo João chama a atenção. Quem é o anticristo? Diz ele, senão aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Exatamente isso. Anticristo. Porque para ser nosso Salvador, Cristo tinha que vir em carne, tinha que encarnar, tinha que nascer homem para poder realizar o sacrifício apropriado que Deus iria receber, como de fato recebeu. Então nós, como crentes, temos que entender isso. Qualquer pessoa que venha negar que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. E o apóstolo João sabia que já naquele tempo isso estava acontecendo. E como é que eles faziam isso? Eles iam de casa em casa. Por isso eu disse, qualquer semelhança com algumas seitas que fazem isso hoje não é mera coincidência. É uma cópia fiel. Por quê? Como já falei, por causa do método, que tem a sua eficácia insofismável. Nós não temos dúvida disso. Tendo conhecimento de tudo isto, João escreve para eles esta segunda carta, chamando a sua atenção de maneira específica para um grupo, para uma igreja que se reunia em determinada casa. Havia pessoas, cristãos, que possuíam casas grandes que podiam acolher várias pessoas. E aí era lá que eles ficavam. Mas vamos trabalhar um pouco por hoje nesses versículos 1 e 2. E eu diria que, resumidamente, João está trabalhando com pessoas que conheciam a verdade. Por isso ele está afirmando, em outras palavras, conhecemos a verdade. Certo? Ele diz no final, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará para sempre. Então, esta palavra verdade aqui que ele repete, tem uma importância grande para a nossa compreensão a respeito da doutrina cristã que nós temos, que nós aceitamos. Agora, quem é esse autor, João? Como já disse, é alguém que esteve com Cristo, que o viu, que conversou com ele, que tocou nele. Então, João é quem está escrevendo esta carta e se identifica como um presbítero. Interessante. Presbítero. E o que é que ele quer dizer com isto? Bem, a palavra presbíteroi, lá no texto grego, quer dizer ancião, ou uma pessoa de uma certa idade já, uma idade avançada. E ele se identifica como presbítero por causa da responsabilidade que o presbítero tem, por causa do que ele é. Por exemplo, quando nós olhamos a palavra presbítero no texto bíblico, nós não vamos ler, mas há dois textos clássicos que falam sobre isso. O primeiro deles
escrito pelo apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, é um texto clássico, quando ele mostra as qualificações do presbítero. Semelhantemente, na carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, também. Então, Paulo fala como devem ser os presbíteros, como eles devem se portar. Por quê? Porque sempre que uma igreja era organizada, os presbíteros administravam ou pastoreavam. Assim como a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, só organiza uma igreja quando tem um corpo de presbíteros para poder administrar aquela igreja. E nós elegemos, a igreja elege presbíteros e diáconos, oficiais que têm funções importantíssimas na vida da igreja. Por isso João se identifica como presbítero, porque esses presbíteros eram homens qualificados que podiam ensinar e administrar a igreja. Meus irmãos, fazendo uma aplicação já disso em nossos dias, nós temos que compreender a importância do corpo de presbíteros, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas nossas. Daí o nosso nome, Igreja Presbiteriana, porque é administrada por um conselho formado de presbíteros. O pastor é um presbítero docente. Os presbíteros que não são pastores, são chamados regentes. Mas ambos, o pastor e o presbítero regente, ambos são presbíteros. Daí o nome da nossa igreja como denominação. E João se identifica como esse presbítero que está escrevendo para aquela igreja, para que eles compreendam que não era uma pessoa qualquer que estava escrevendo. Certamente, muitos o conheciam, mas podemos entender que nem sempre todos. Então, repetindo, sempre que uma igreja era organizada, os presbíteros estavam administrando e pastoreando aquela igreja. E eles eram pessoas tão importantes que lá em Atos 15, versículo 6, naquele concílio que houve, primeiro concílio da igreja cristã para decidir aquelas coisas tão importantes, aquela ideia de judaísmo dentro da igreja, o primeiro supremo concílio que nós chamamos, os presbíteros foram convocados. Por quê? Os apóstolos estavam ali, que eram autoridade sobre todos, mas os presbíteros, aqueles que estavam à frente das igrejas também. Por que isso? Porque eles eram responsáveis pelo ensino e pela administração da igreja. Meus irmãos, eu chamo a atenção para essa questão, para que nós, como membros da igreja, entendamos a importância desses homens, não só aqui na nossa igreja, mas nas igrejas de modo geral. É preciso que a igreja em si mesma, como eu tenho pedido aqui aos domingos, naquele momento de oração do culto à noite, eu sempre peço que nós oremos pelas autoridades da igreja, presbíteros, diáconos. Por quê? Por causa do que eles são, por causa do ofício que eles têm, por causa do comprometimento deles na vida da igreja. Devem ser pessoas experimentadas, como o apóstolo Paulo fala,
homens de Deus, que têm a capacidade de administrar e de ensinar. O seu ofício exige isto. E qual é a outra implicação? Sabermos que nem todo mundo pode fazer parte desse corpo. Tem que ser pessoas, como a Bíblia diz, devidamente provadas. Para poder exercer esses cargos. Por isso, o apóstolo João se auto-identifica aqui como sendo um presbítero. Agora, mais ainda, diz o texto, e aqui nós vamos ler pelo menos 2 textos deste. O primeiro deles é Tiago 5,14 e o outro é 1 Timóteo 5,17. Estes 2 textos vamos ler. Mas eu quero chamar a atenção é que esses homens eram homens de oração e, portanto, homens que se responsabilizavam pelo governo e pelo ensino. Mas isso não era uma coisa automática, mecânica, que havia na vida deles. Não. Quando o apóstolo Paulo chega a Éfeso, chama os presbíteros, depois que ele volta, a Éfeso, chama os presbíteros e ora por ele, dizendo: cuidado, muitos lobos virão aí que vão trabalhar contra o bem-estar do rebanho, da igreja. Quem foi que Paulo chamou? Os presbíteros. Dizendo a ele que depois da sua partida, lobos devoradores iriam surgir. E, de fato, não demorou muito. Isso, de fato, aconteceu. Então, é preciso que nós entendamos esses homens como homens de oração e de capacidade para ministrar a palavra de Deus e administrar a igreja também. Então, oremos pelos nossos oficiais, pelos nossos presbíteros, que zelam pelo bem da igreja, oram pela igreja, se esforçam na administração, pelo trabalho. São pessoas que ensinam, que têm a capacidade de administrar o ensino ou de ministrar o ensino. Então, na mente de João estava tudo isso. Tiago 5,14 é um texto, é o primeiro texto que nós vamos ler, e em seguida 1 Timóteo 5,17. Vamos ler juntos? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Próximo texto, 1 Timóteo 5,17. Vamos ler juntos? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Vejam a preocupação que o apóstolo Paulo tinha naquele tempo, já com tudo isso aí. Por quê? Porque é indispensável que a igreja tenha pessoas com essas qualificações para que possam administrá-la. Então, essa é a primeira parte deste texto que nós lemos, dos versículos 1 e 2. Quem foi que escreveu? O apóstolo João, mas ele se identifica como presbítero. A senhora eleita,
a igreja e seus filhos, os membros. Por quê? Por causa da importância que aquela gente tinha diante de Deus como igreja, e o apóstolo João sabia muito bem. Agora, tem um detalhe aqui interessante nesses versículos que nós lemos. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. E aí o versículo 2 diz: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. O detalhe aqui que é indispensável é que o apóstolo João tinha na sua mente a compreensão de que aqueles destinatários conheciam a verdade. Aquela igreja local era formada de pessoas que conheciam a verdade. Quando lemos Evangelho de João 3:29, Efésios 5:25 a 33, Apocalipse 19, versículos 7 e 8, Apocalipse 22, versículo 17, nós vamos ver exatamente isso, mas eu gostaria de ler um texto somente, o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro 5, 13. Olha o que diz o texto. Aquele que se encontra em Babilônia, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Meus irmãos, o que nós entendemos aqui é que tanto o apóstolo João como Pedro estão se referindo à igreja de Cristo. O caráter dessa igreja. Que caráter? De alguém que conhece a verdade. Por isso o apóstolo João, versículo 1, diz: a quem amo na verdade. Essa palavra verdade aparece 4 vezes. E o que é que ela representa? Essa palavra representa o próprio Deus e a revelação, a sua palavra que ele nos deu. E aqui está o cerne de tudo. Os crentes devem ser pessoas tão familiarizados com esta verdade que jamais poderiam ou deveriam ser impulsionados a caminhos quaisquer que não aquele traçado pelo Senhor Jesus Cristo. Qual a razão da fraqueza de tantos crentes? Gente que se escandaliza com tudo, gente que enfraquece na fé por qualquer coisa, essas coisas assim. Qual a razão disso? Está faltando mais familiaridade com a verdade. Essa verdade é Cristo. Essa verdade é Deus. E a palavra revelada por Ele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade absoluta. Não são pensamentos doutrinários quaisquer, mas a verdade, palavra de Deus,
que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Falando sobre a palavra de Deus como verdade, tanto Paulo como Pedro mostram muito bem que essa palavra foi inspirada por Deus, útil para o ensino. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a verdade. Palavra de Deus. A fraqueza de muitos crentes é exatamente porque não está familiarizado com a palavra muitas vezes. E muitas vezes também negligenciam a palavra de Deus todos os dias. Lembro agora de uma ilustração que eu ouvi de um pastor quando eu era jovenzinho ainda. Ele contou isso, ele era pastor da nossa igreja. E ele disse que foi visitar uma irmã que há tempo não estava indo à igreja. E ele foi visitar. Ao chegar lá, encontrou-a trabalhando em um determinado setor em que ela trabalhava em casa. E aí pediu permissão para poder entrar. Havia outras pessoas lá. E aí abriu o texto bíblico e começou a ler. Depois que falou, também orou. E antes de sair, ele disse assim: a irmã medita na palavra de Deus todos os dias. Nós, como crentes, devemos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Devemos orar. Eu estou dizendo isso não só por dever nosso, que todos nós temos, mas considerando que a irmã, pelo motivo que já foi exposto, não tem ido à igreja para compartilhar da comunhão com os irmãos nesses momentos de doutrina, de pregação. A irmã medita: pastor, medito todos os dias. Ele disse: que bom. Então dê-me a sua Bíblia, eu vou ler um texto aqui para terminar. E aí leu um texto e disse: medite neste texto aqui, minha irmã. Leia quantas vezes puder. Ela falou sim. Então ele pegou um pente que ele trazia, naquele tempo se usava isso, no bolso, colocou no texto, fechou a Bíblia e entregou a ela. Pastor, eu prometo. Muito bem. O tempo passou, 15 dias depois, a irmã não aparece lá na igreja. O pastor vai mais uma vez à sua casa. E aí a pergunta automaticamente apareceu: a irmã tem meditado na palavra de Deus? Tenho, pastor. Meditou, leu o texto. Quantas vezes aquele texto que eu falei para a irmã? Pastor, eu li sim. Ele disse: então, vamos ler novamente. Dê-me a sua Bíblia. E ela entregou a Bíblia a ele. E ele abriu no texto. Disse: olha, minha irmã, a senhora manteve o pente que eu coloquei aqui, não é? Ela não tinha lido. Não tinha lido. Há muitos crentes assim. Nós sabemos que há. E a fraqueza de muita gente é por causa disso. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra e a oração fortalecem, edificam os crentes. Há muita gente fraca na vida da igreja, gente que se escandaliza e que causa escândalo. Por causa disso.
não medita na palavra, não é edificada pela palavra, quando vem à igreja e quando não vem. Precisamos rever esse quadro. E aqui eu não quero ser crítico, não, porque eu não costumo ser. Estou fazendo uma análise comum, porque pesquisa sobre isso já foi feita, sobre oração e sobre meditação. Uma pesquisa internacional, inclusive. E aí muitos servos de Deus dizem, olha, eu só ouço a palavra quando vou para a igreja. Não tenho tempo de ler em casa. Não são poucos. O que fazer? Voltamos ao texto. Vocês conhecem a verdade. E João repete a palavra verdade. Vocês conhecem. Meus irmãos, vamos pedir a Deus que renove em nós o amor por sua palavra. Não há crente fraco quando a palavra de Deus como verdade absoluta para nós está no nosso coração, é recebida, procurada diariamente. E quanto a isso, só há um caminho: desejarmos o alimento genuíno, conforme diz a Bíblia, o alimento sólido, genuíno da palavra de Deus, porque é isso que edifica a igreja. Antes de ler, antes de meditar, orar, pedindo que Deus fale ao coração. Nada melhor. E aí nós seremos crentes mais fortes. Nós. A história diz, a história dos avivamentos afirma que os grandes avivamentos ocorridos no mundo têm a ver com a palavra e com a oração. Os grandes reavivamentos. Mas, como disse o pastor John Stott em um dos seus livros, ouça o Espírito, ouça o mundo, ele diz que é nosso dever, à medida que abrimos a palavra para lermos, antes devemos orar, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Por quê? Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Hoje não há mais inspiração. A palavra já está completa. Não pode haver mais palavra inspirada. Já está aqui. O que há agora é iluminação, para nós entendermos. E aí, toda vez que nós vamos meditar na palavra, devemos orar para que Deus nos ilumine no aprendizado desta palavra. Deus aplique sua santa palavra